Nós já sabemos que a cirurgia bariátrica é uma ferramenta incrível no combate da obesidade, mas também é preciso entender que sozinha ela não faz milagre. E o que eu vejo acontecendo bastante são pessoas que acabam se frustrando depois de um tempo, porque acaba reganhando um pouco do peso, ou então não chegam no resultado esperado. E isso não acontece porque necessariamente a cirurgia deu errado, mas talvez porque alguns erros foram cometidos ali no caminho e poderiam ter sido evitados, tanto por uma falta de aviso, talvez no pré-operatório, ou talvez uma falta de acompanhamento no pós. E nesse vídeo eu quero falar de 4 erros que podem ser evitados para você que quer fazer a cirurgia bariátrica ou para você que já fez a cirurgia bariátrica, para que você não caia nessas mesmas armadilhas e consiga ter um resultado duradouro ao longo do tempo. Meu nome é Marcos, eu sou nutricionista, eu sou especialista em emagrecimento e cirurgia bariátrica, e esse aqui é o meu primeiro vídeo no canal, então se você está vendo, deixa um like, se inscreve no canal e a todas essas coisas de YouTube que eu ainda vou aprender a fazer, mas como é o primeiro vídeo, vocês me perdoem aí a falta de tato para fazer isso. Mas vamos lá para o vídeo? O erro número um, e talvez o mais comum de todos, é achar que a cirurgia resolve tudo. Então é só fazer a cirurgia e depois eu não preciso fazer mais nada, sendo que não é bem assim. A gente sabe que a cirurgia ela é metabolicamente muito poderosa, sim. Ela altera totalmente a dinâmica dos nossos hormônios intestinais, principalmente ali o GLP-1, peptídeo YY, melhora muito o controle da glicose sanguínea. De certa forma, a cirurgia também modula o nosso comportamento. Então, mesmo que depois da cirurgia a gente tenha que reforçar o comportamento para mudar os padrões alimentares, mudar os hábitos que trouxeram ali a pessoa até o nível de obesidade, de certa forma, a cirurgia também modula um pouco do comportamento. A questão é, precisa perpetuar isso, precisa reaprender esses hábitos, esses padrões alimentares, para que realmente isso seja duradouro para o resto da vida. Porque os estudos mostram que até 20% reganham ali uma parte do peso depois de 2 anos de cirurgia, 2 anos para mais. Mas isso não necessariamente acontece porque o estômago dilatou, como algumas pessoas acabam pensando. É realmente porque alguns dos hábitos vão voltando com o tempo, às vezes até sem perceber. Então, esse é um dos erros principais que você que fez ou que quer fazer cirurgia bariátrica precisa se atentar. Os padrões alimentares precisam mudar. O erro número 2, que não dava para deixar de citar, é parar o acompanhamento nutricional. Por achar que depois da cirurgia, depois de um tempo, você pode ali se virar sozinha. E talvez até possa, mas é necessário ter esse cuidado. Porque o acompanhamento nutricional depois da cirurgia, ele não é só um luxo. Ele é ali um controle que você tem, um alicerce que você tem para que os resultados sejam duradouros. Porque depois da cirurgia, a gente tem queda de absorção de vitaminas, então vitamina B12, ferro, cálcio, ácido fólico, vitamina D, é preciso monitorar ao longo do tempo. Então, é preciso ter esse cuidado com o acompanhamento nutricional. É claro que no começo da cirurgia, esse acompanhamento ele precisa ser mais próximo. Depois de um tempo, pode ser um pouquinho mais distante, mas também entender que não podemos, você não pode necessariamente achar que agora tudo bem eu seguir sem nutricionista, porque pode ser que essas coisas aconteçam e ali durante os anos que passam você vai ter mais queda de cabelo, vai ter mais fraqueza, vai até reganhar um pouco do peso e isso não é tão interessante. Então, cuidado ao deixar o acompanhamento nutricional, principalmente por conta dessas deficiências que podem acontecer ao longo do tempo. Algumas das deficiências elas podem ocorrer até anos depois, como por exemplo a deficiência por ferro. Ela pode ocorrer até 10 anos depois da cirurgia já feita. Então, se você não tem ali o acompanhamento sendo feito regularmente, isso pode acontecer e isso é bem perigoso para a sua saúde. Então, não deixe de fazer um acompanhamento nutricional, tá? E um bom acompanhamento nutricional ali, ele vai incluir acompanhamento desses exames a cada 3 meses, a cada 6 meses, a cada 9 meses. Aí é claro que depende da variação de paciente para paciente, mas não deixe de fazer, tá? Se você quer fazer a cirurgia bariátrica ou se você já fez, saiba que esse acompanhamento ele é para a vida. Claro que o acompanhamento ele depende de algumas do tempo, né? Pode ser 3 meses, 6 meses, 9 meses, mas ele é para a vida. Ele não pode deixar de ser feito.
tá bom? O erro número 3 é não cuidar da saúde mental. É o famoso a cirurgia muda o estômago, mas não muda a cabeça. Eu falei ali um pouco atrás que a cirurgia ela molda um pouco do comportamento também, só que ela não molda necessariamente a sua relação com você mesmo. Então é muito comum ver as pessoas que emagrecem rápido, mas elas não acabam não conseguindo lidar com o próprio corpo depois que emagreceram, não conseguem lidar com os outros, não conseguem lidar com a nova vida, com os novos hábitos. Então, por isso que o acompanhamento psicológico também é muito importante nesse sentido, para que você consiga de novo se identificar. É muito comum ter dismorfismo corporal, a pessoa, por exemplo, ela acha que ainda está com obesidade quando se olha no espelho, ela não consegue enxergar que já emagreceu bastante. A pessoa às vezes perdeu 30, 40 quilos e não consegue enxergar isso. Então, o acompanhamento psicológico ele é fundamental nessa parte do tratamento. E até na relação com o medo de voltar a engordar, o medo de comer, então até um pouco de reganho de peso é parte do processo. O reganho de peso, de certa forma, ele também é parte do processo. Você não vai perder peso a vida toda. Então, entender tudo isso é importante e isso vai acontecer com um acompanhamento psicológico, com um acompanhamento nutricional junto. Então, se você tem esse medo de engordar, medo de comer, é preciso procurar ajuda, porque não dá para lidar com tudo isso sozinha, tá? Apesar de entender que as pessoas são fortes e tudo mais, mas é necessário essa ajuda, então tem que tomar cuidado com esse tipo de comportamento também, tá? Então não deixe de cuidar da sua saúde mental. E o erro número 4 e um dos mais perigosos, com certeza, é voltar aos hábitos anteriores. Depois da cirurgia, depois de um tempo, depois de ter emagrecido tanto, a pessoa pode relaxar, então cuidado com isso, começa a abrir um pouquinho mais de exceções, né? Uma beliscadinha aqui, uma bebidinha aqui, e coisas que eram para ser exceção, porque não necessariamente significa que depois da cirurgia você vai parar de viver, você vai parar de curtir sua vida, você vai parar de comer as coisas que você gosta, isso nunca, tá? Mas é necessário entender que os hábitos eles precisam ser reconstruídos. Então, como que você quer manter um resultado com hábitos que você tinha lá atrás, antes da cirurgia, por exemplo? Então, isso é necessário entender também, tá? Então, tomar muito cuidado com isso, quando o comportamento ele começa a mudar demais, uma beliscadinha aqui, começa a se permitir um pouquinho demais, tá? Isso é muito perigoso para o reganho de peso. E ao longo do tempo ali você nem percebe que você está reganhando muitas vezes, porque isso acaba acontecendo, é da vida mesmo. E o reganho de peso ele não é necessariamente um colateral apenas da cirurgia bariátrica ou apenas do medicamento. É necessário entender que o reganho de peso ele é parte de qualquer emagrecimento. Então, qualquer pessoa com qualquer dieta, com qualquer tratamento, vai reganhar um pouco do peso. Então, você com a cirurgia bariátrica também precisa entender que essa dinâmica ela não muda. É claro que o estômago muda, a sua relação com a comida ali muda. Depois da cirurgia, principalmente, o doce muitas vezes fica mais doce, frituras ou outras comidas assim muito calóricas, muito hiperpalatáveis, ficam até um pouco, como que eu posso dizer, a gente tem até as pessoas, né, que fazem a cirurgia bariátrica acabam pegando até um pouco de ranço, né, para usar uma palavra um pouco atual, desse tipo de alimento, mas com o tempo pode ser que isso passe, que isso melhore e os hábitos anteriores podem voltar. Então, o que mais acontece das pessoas que reganham o peso é muito por conta disso, tá? Por conta de voltar a hábitos alimentares que tinham antes da cirurgia. E isso é uma coisa que é preciso ser monitorado para acontecer, porque é normal da vida, mas precisa ter esse cuidado. Então, de fato, a cirurgia bariátrica ela é uma ferramenta incrível no tratamento da obesidade, mas ela só vai funcionar se vier acompanhado de conhecimento, constância e todo esse movimento a longo prazo. Evitar esses 4 erros, inclusive, é o que separa muitas vezes as pessoas que mantêm um resultado a longo prazo e aquelas que acabam reganhando um pouco no meio do caminho ou até reganhando todo o peso pós-emagrecimento. Então, se você quer fazer a cirurgia bariátrica ou se você já fez a cirurgia bariátrica, saiba que eu tenho o acompanhamento nutricional que é especializado também em cirurgia bariátrica. Então, se você quiser fazer parte disso, vou deixar aqui na descrição e também vou postando mais vídeos aqui. Então, se você chegou até aqui, deixe seu like, deixe um comentário se você gostou
e dê mais sugestões aqui de temas para vídeos aqui para o canal, porque eu não vou falar só de cirurgia bariátrica, eu vou falar um pouco de nutrição, saúde e tudo mais, mas deixa aqui um comentário se você gostou, se foi útil para você, e espero vocês nos próximos vídeos. Valeu?